Oi, turma, bem-vindos a mais um vlog do canal. Hoje o vlog vai começar de um cenário um pouco diferente, tô dentro de um carro. A gente alugou esse carro para ir viajar nesse feriado prolongado do último final de semana. E eu tô devolvendo ele aqui agora. Já saí da faculdade, tivemos aula de repertório hoje, né? História da indumentária e fundamentos do design de moda. Então vou deixar ele aqui, depois eu vou para casa trabalhar. E vou levar vocês para me acompanhar nessa semana. Hoje também eu quero ir buscar um livro de desenho de moda no shopping. Talvez eu aproveite meu horário de almoço para fazer isso. E aí eu levo vocês junto comigo, tá bom? Bora lá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse vlog era para ter começado no final de semana, tá, gente? Me perdoem, mas eu esqueci de continuar. Eu comecei a gravar ele no final de semana e esqueci de continuar durante a viagem. E acho que foi bom para descansar, fazer minhas coisas, desenhar, fazer o que eu queria fazer, sem ficar pensando muito no vídeo. Mas eu vou deixar aí uns takes da casa que a gente ficou, do lugar, como é que era e tudo mais, pra vocês verem como foi o nosso feriado prolongado, essas mini férias, tá bom? Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé. La vida es así, la vida es así. Ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí. Oi, amigos do vlog, já está de noite, eu sei, perdão, mas o dia foi corrido hoje. Porém, eu vim aqui mostrar pra vocês. Olha só, eu poderia ter deixado pra amanhã, mas eu voltei hoje. Me deem esse crédito, mas eu voltei pra mostrar pra vocês o que eu comprei, o livro que eu fui buscar. Eu já dei um spoiler aí pra quem viu o take. E não é exatamente um livro, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu fui lá na Livraria da Travessa e, gente, só uma nota de rodapé aqui. Essa livraria fica lá no Shopping Guatemi. E que shopping de granfino. Fico até um pouco sem jeito de andar por lá, principalmente eu tava, tipo assim, pós-faculdade, né, todo suado e tudo mais, enfim, deu um pouco de nervosismo estar naquele shopping. Mas tudo bem, fui lá buscar, entrei na livraria linda, botei aí pra vocês verem também, mas nossa, que livraria linda. Livraria? Livraria. Que livraria linda, muito bonita mesmo. E foi o único lugar de São Paulo que eu achei esses boxes, que eu chamei de livro, mas não são livros, para comprar. O que são essas coisas? Esse aqui são dois boxes da editora Fashionary, é uma editora gringa, não sei de qual país, mas ela é gringa. E ela produz, basicamente, livros da área de moda. Então, ela produz tanto livros informativos, informacionais e educativos. Então, tem o que se chama Textipedia, alguma coisa assim, que é como se fosse um Aurélio dos tecidos. Mas ela também produz sketchbook e ela produz materiais tipo esses aqui. O que são essas coisinhas? São dois boxes de poses de ilustração. Um masculino e um feminino. Então, basicamente, aqui dentro tem vários cards com poses femininas e masculinas para eu usar na hora de ilustrar. Isso aqui é muito útil. Primeiro, porque você não tem que ficar desenhando o corpo todas as vezes. Você pode utilizar um papel manteiga ou passar por cima de uma sulfite, a base do corpo, e se preocupar em desenhar só as roupas. Mas, em segundo lugar, na verdade, esse que eu acabei de falar, para mim, é o segundo lugar. Em primeiro lugar, para mim, é ter à mão
referências de poses. Porque quando a gente está desenhando é muito difícil, principalmente no começo, você ter a referência, né, a fonte da pose, da imagem, uma referência visual na sua cabeça. Com o tempo, você vai desenhando, você vai pegando prática, e isso se torna mais natural. Eu tenho uma pose feminina que eu sei fazer, de movimento, assim, e de cabeça, e é que eu faço sempre. Mas com isso daqui, eu posso simplesmente pegar um card e utilizar como referência, utilizar como, né, fonte ali para eu desenhar e não necessariamente passar por cima. Então eu achei isso muito legal. Eu ia comprar só o masculino, mas aí eu vi lá que tinha um feminino também e eu me empolguei. Enfim, vamos abrir, né? Espero que o pessoal do Instagram me perdoe por estar dando preferência em fazer esse unboxing aqui no vlog, que geralmente eu faço lá. Então, se você não me segue no Instagram, já me segue, por estar perdendo muita coisa da faculdade, do dia a dia e das matérias. Ó, tirei aqui o plastiquinho, gente. Ai, que dó de abrir. É muito bem feito, assim. Vou tirar essa capinha. Eu espero que eu coloquei uma luz aqui, gente, porque já é de noite, né? Espero que ela não esteja estourando. Mas, ó. E aqui estão todos os cards que eu posso escolher. E aí aqui tem todas as categorias. Então tem, por exemplo, básico, casual, formal, confiante, esportivo, poses dramáticas, poses técnicas. Tem plus size. Vamos tirar um do plus size para ver, por exemplo. E ele já traz aqui para mim, ó. 5 plus size body. Shapes in basic casual poses suitable, não sei, for nearly all garments. Que traduzindo seria 5 shapes, né? 5 formatos de corpos plus size, masculinos no caso, né? Em poses casuais, basicamente, que funcionam basicamente com todos os tipos de roupa. Eu acho que é isso que seria a tradução. E aí, deixa eu ver como que eu posso tirar um daqui sem estragar, né, gente? Eu acabei de comprar. Não quero estragar nada. Ai, que legal. E aí, ó. Ele traz pra mim as poses. Muito legal, gente. Eu tô muito animado pra usar. Ai, olha, é espelhado. Então, tem dos dois lados. Ai, muito, muito legal mesmo. Vou colocar aqui no mesmo lugar da onde eu peguei, pra não desorganizar. E vou mostrar pra vocês uma outra categoria que a gente quer ver. Ah, vamos ver o casual? Ou, vamos ver o dramático? Vamos ver o que é dramático? E ele fala aqui, ó. 9 poses exageradas, similares a movimentos bold, né? Como que é a tradução de bold? Não é confiantes. Ousados, né? Movimentos ousados de editoriais fashion. Vamos ver aqui a primeira pose desta categoria. Estou achando um pouquinho difícil de tirar, gente, daqui. Mas tudo bem, dá um jeito. Ah, ó, que legal. Então são poses um pouquinho mais dramáticas, principalmente pro masculino. Isso pro croquis masculino é bem dramático, né? Esse tipo de pose aqui a gente vê mais no croquis feminino. E agora a gente vai abrir o boxe. Vamos abrir o box do feminino. Basicamente, de estrutura, são iguais, né? Então, tem a caixinha aqui com todos os cards. Ah, e ele já mostra, não tinha reparado. Ele já mostra... Gente, tô sentindo que essa luz tá estourando no meu vídeo. Porém, se eu desligo ela, olha o que acontece. Aí não dá, não dá. Vai ter que ser com ela mesmo. Até eu aprender como é que você faz uma iluminação melhor. Ou só gravar vlog de manhã e usar a luz do dia, né? Mas tudo bem. Aqui ele mostra todas as poses. Não sei se dá pra vocês lerem, mas ele mostra todas as poses já de cada categoria. E, na verdade, não são todas, é as principais, né? Mas enfim, vamos abrir e vamos pegar aqui alguns cards para vermos. Ah, a caixa é muito bonita, gente. Fala sério. As categorias do feminino são básico, casual, liberdade, glamour, confident, atlético, dramático, lounging. Não faço ideia do que isso significa. Vamos pegar um para ver. Maternidade, plus size, portrait e technical. Portrait, se eu não me engano, são poses mais aproximadas. Vamos pegar um desse lounging. Fiquei curioso. Aqui no card da categoria, ele fala que são 6 poses casuais, como se você estivesse sentado ou inclinado para frente, para trás, que transmitem uma sensação de movimento relaxado. E de fato é. Olha aqui as poses.
Eu peguei a 71, é uma modelo quase sentada. Peguei a 72, que é uma modelo sentada. E peguei a 73, que é uma modelo sentada também, só que com as pernas cruzadas de outra forma. Achei muito interessante. Isso daqui é muito bacana para você poder dar uma estudada e inovada também nos seus croquis, né? Às vezes a gente fica muito preso no movimento estático, frontal, ou aquela perninha dobrada do lado. Isso daqui traz uma gama de possibilidades muito grande. E é isso, gente. Comprei, então, esses 2 boxes. Estou muito animado para utilizá-los. Estou muito feliz também. Eu sei que eu tenho muita coisa para atualizar vocês da faculdade, eu vou atualizar. Eu, inclusive, tenho que parar para mostrar um dia esse outro livro que eu comprei de ilustração de moda. Enfim, eu trago mais detalhes um outro dia. Se vocês quiserem, me falem aí nos comentários se vocês querem mais detalhes desse livro grandão, se vocês querem ver mais poses dos boxes que eu comprei, me digam por aí que eu trago para vocês, tá bom? E é isso. Uma outra coisa também, eu estou lendo esse livro Homens e Moda no Século XXI, do Mário Queiroz, da editora Senac. Tô no finzinho, faltam umas 30 páginas, eu acho. E aí hoje eu devo terminar. Vou falar dele vou falar mais dele no meu Instagram. Então, se você quiser ficar sabendo, me siga lá novamente. Mas se você quiser que eu traga também pra cá, deixe aí nos comentários que eu posso fazer um compiladão do que eu achei desse livro, tá bom? Para essa semana, teremos o projeto Criar, onde a gente está desenvolvendo um manto. Logo amanhã já vai virar o dia, e eu já vou poder mostrar sobre o desenvolvimento desse manto e contar um pouquinho mais sobre ele também. Temos aula de desenho, temos aula de modelagem, temos aula de costura, e é isso. Fica por aí, me acompanha que eu volto com novidades em breve. Até mais! Bom dia, turma. Terça-feira, já tô pronto pra faculdade. Tô chamando meu Uber pra ir, porque eu não quero atrasar hoje. Já tô aqui com o meu look. Coloquei as toalhas pra secar. E tô indo nessa. Hoje eu tenho o projeto Criar na faculdade, que é basicamente uma matéria onde a gente está desenvolvendo de forma criativa um manto. É esse o resumo. Eu mostro para vocês mais durante o dia e depois eu volto para falar mais em detalhes o que que é esse manto, quais são os objetivos e tudo mais. Bora lá. Bom dia. Oi, vlog. Já estou em casa, voltei da faculdade, já fiz a primeira reunião do dia e agora eu vou almoçar e trabalhar de tarde. Mas eu voltei aqui para falar para vocês o que que é o projeto do manto que eu mencionei hoje cedo e deixei aí um takezinho para vocês verem eu desenvolvendo a parte de cima. Mas basicamente a gente tem um projeto que se chama Projeto Criar. E a gente tem como objetivo desse projeto desenvolver um manto mesmo, de cobrir, né? É como se fosse um cobertorzão. E tem um tema principal que foi dado pela professora, que é o tema geral de toda a sala, que é o manto sagrado e profano. E a partir disso, a gente precisava desenvolver um subtema e fazer a criação desse manto. O meu subtema tem a ver com os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, né, que é honrar pai e mãe. E eu vou contar aí mais. Acompanhem nas minhas redes sociais que eu vou trazer mais vídeos sobre esse projeto em específico, mas a ideia é contar um pouco sobre o contraponto, né? Sobre essa crença do honrar pai e mãe quando a criança não é honrada, ou coisas do tipo, né? Quando a criança não recebe o suporte que ela precisa desse pai e dessa mãe. E é basicamente isso. Vai durar algumas aulas esse projeto, então eu devo soltar alguns videozinhos menores. Esse vlog vai ter uma semana, provavelmente. Então, vídeos menores desse projeto devem sair lá no meu Instagram, para contar em detalhes sobre a produção dele, né? Os takes que eu coloquei aí que vocês podem ver é a parte inicial. Eu vou desenvolver 2 ombreiras que têm um significado por trás. E eu tô fazendo com corda, fiz toda uma manipulação ali no manequim para criar algumas formas que representam algumas expressões que eu tenho para esse meu subtema. E é isso, assim, é um processo muito manual, de experimentação, teste, vai vir toda a parte o restante das costas ainda, né? Eu já tenho mapeado ali mais ou menos o que eu
pretendo fazer, mas pode ser que muita coisa mude. Enfim, eu vou almoçar agora, vou trabalhar e eu volto aqui mais tarde se eu tiver mais alguma coisinha pra mostrar pra vocês. Provavelmente hoje eu vou terminar de ler. Eu acho que eu falei, né, que eu tô lendo um livro, A Moda, O Homem e a Moda. Como que é o título? Aqui na minha bolsa. Homens e Moda no século XXI. Vou terminar de ler hoje. E devo treinar um pouco de desenho hoje também. Eu queria muito continuar com as coisas do manto em casa, mas não dá. Tem que ser lá na faculdade, né? Enfim, é isso. Volto aqui mais tarde para atualizar vocês e nos vemos. Até mais. Oi, vlog, boa noite, tudo bem? Tirei a barba, mas nós estamos no mesmo dia, tá? O dia não mudou. Eu só dei um tapa no visual para poder gravar um conteúdo pro meu Instagram. Acabei de fazer um vídeo sobre a Blue Ivy no Met Gala, fiz um sobre a Beyoncé também. Se você quiser dar uma olhada, vai lá conferir. Mas eu vim mostrar para vocês a gambiarra que eu faço para conseguir gravar de noite, gente. Eu uso aquela mesma luzinha que eu acho que eu fiz uma comparação com e sem aqui no vlog ontem ou hoje, não me lembro. Ontem, né? Provavelmente. Mas eu tava achando que ela tava estourando muito. E aí eu li em algum lugar que você tem que fazer uma difusão na luz com um tecido ou com uma camada de silicone. E aí, gente, eu botei um saquinho organizador que tinha aqui em casa, meio transparente, e eu senti que melhorou. Senti que deu resultado. E é isso. Vim aqui rapidinho só mostrar os bastidores. Eu vou agora trabalhar mais um pouquinho, mais um pocão, na verdade. Tenho que entregar algumas coisas ainda hoje, pro meu trabalho real oficial de engenheiro. Depois eu vou terminar de ler meu livro, porque eu quero terminá-lo hoje. E se der tempo, eu vou desenhar um pouquinho, tá bom? É isso, até mais. Bom dia, vlog, tudo bem? Quarta-feira, dia 6. Eu quase esqueci de vir fazer a intro do dia aqui pra vocês, mas lembrei, aqui estou. São 7 horas da manhã, tô indo pra faculdade, agorinha, vou chamar meu carro. E é isso, bora acompanhar meu dia. Hoje eu tenho aula da matéria do projeto Criar, que foi a mesma aula de ontem, que é aquele projeto do manto. Então hoje eu vou dar continuidade na parte das ombreiras. Eu espero terminar hoje para continuar o resto do manto nas próximas aulas. Eu tenho que dar um gás nesse projeto, porque dia 16 eu vou tirar os sisos. E eu provavelmente vou faltar da faculdade alguns dias, né? Então eu preciso dar um gás para não ficar tão atrasado depois. Oi, vlog, boa tarde. Já voltei da faculdade, já tô em casa, já fiz 2 reuniões, já almocei. E agora eu vou trabalhar mais de tarde, mas eu vim aqui rapidinho atualizar vocês. Hoje, durante a aula, a gente tá tendo o projeto Criar, que é a construção de um manto. Acho que eu já expliquei o que que é, né? Na edição eu vou saber se eu expliquei ou não. Se eu não expliquei, eu volto aqui pra explicar. Mas basicamente eu fiz o outro lado da ombreira que eu tava construindo. Eu comecei a construir ontem com corda. E aí hoje eu reproduzi, espelhei, né, pro outro ombro que tava faltando. E eu costurei à mão um dos ombros pra conseguir tirar do manequim. Porque no manequim tava todo alfinetado. Mas ainda tem muita coisa pra fazer, então preciso dar um gás nisso. Preciso, né, construir o restante do manto, por mais que essas peças sejam muito importantes para o meu conceito, eu ainda preciso fazer muita coisa. Tem muita coisa mesmo. E é isso. Hoje, então, agora eu vou trabalhar, como eu falei. Ontem eu falei que eu ia terminar esse livro, né? Não terminei, gente. Fui ler, me deu muito sono, mas faltam, sei lá, umas 20 páginas. Vou terminá-lo hoje e eu volto para falar sobre ele. E eu tô com um problemão de criador de conteúdo que eu tô vendo aqui no visor da minha câmera, ela tem 20 minutos disponíveis no cartão, no cartão de memória dela. Então eu só tenho mais 20 minutos pra gravar. Pra sempre. Brincadeira. E eu tô sem memória no meu laptop, no meu notebook, e eu não tenho HD externo. Meu marido tem um HD externo, que eu vou testar agora, pra ver se funciona, porque ele é meio sem marca, assim, meio duvidoso. Eu vou testar pra ver se funciona, porque eu preciso ter onde colocar os meus vídeos. Tanto os que eu gravo aqui pro YouTube, quanto os que eu gravo pro Instagram e pro TikTok, né? Enfim, preciso dar um jeito nisso. Vou testar, se não rolar, eu vou ter que comprar um. E é muito caro. Então eu tô com uma dor no coração, assim.
E para ajudar, acabou de acabar a nossa energia. Estamos sem energia em casa, então eu vou pegar minhas coisas aqui agora e vou descer pro quarto andar do prédio, aqui da onde a gente mora, que tem um coworking, lá tem energia, tem internet. Então eu vou trabalhar de lá hoje, pelo menos até voltar a energia aqui em casa. É isso, bora lá. Oi, vlog, boa noite. Fim do dia já. Voltei aqui para atualizar vocês. Tô lendo o livro que eu preciso terminar. Falta pouco, estamos quase lá. Mas trabalhei bastante hoje, fiz várias tarefas. Faltou só uma para terminar, que eu fiquei com uma pendência em um outro time. Faz parte, né? Acontece. Mas aí eu termino amanhã. E eu estou correndo contra o tempo nesse vlog, porque eu tenho 33 minutos disponíveis de gravação nesse cartão de memória que eu tô usando agora. E eu não tenho aonde descarregar vídeo. E aí eu acabei comprando, gente, o SSD que eu falei hoje mais cedo. Caro, mas enfim, foi um mal necessário. Um mal não, mas foi um investimento necessário. Até pra gente armazenar outras coisas da nossa vida, assim, não só os meus conteúdos pro Instagram e pro YouTube. Mas então, só que ele chega só amanhã. E aí, até amanhã eu tenho 30 minutos, né? 32, 30 minutos de gravação pra gravar pra vocês esse vlog. Por sorte, amanhã é dia da aula de desenho. E desenho eu gravo com o telefone. Pra pegar mais detalhe, a câmera é um pouquinho melhor pra pegar detalhe do desenho do que essa que eu tô usando, que é uma câmera mais de vlog, né? Então acho que vai dar tempo de chegar, vai sobrar minutos para eu gravar o dia de amanhã para vocês e aí conseguir descarregar e liberar para o restante da semana espaço no cartão de memória. Esse é o plano. Então eu vou nessa. Eu até ia fazer um take, gente, não vou mentir. Eu ia fazer um take aqui agora, depois do take dos cachorros. Deu paradinho, bonitinho, lendo, né? Pra ilustrar o vídeo pra vocês, deixar mais interessante, mas honestamente. Eu não tenho cartão de memória suficiente pra isso, considerando que eu ainda tenho que gravar amanhã pra vocês o dia. Enfim, me perdoem, eu vou trazer cenas melhores assim que eu tiver espaço e o SSD em mãos, tá bom? E é isso, o vídeo encerra por aqui. O vídeo não, o dia encerra por aqui hoje, mas amanhã eu tô de volta e eu já dei um spoiler, tem aula de desenho, então fiquem aí e até amanhã. Oi, vlog, boa tarde. Já tô em casa, já cheguei da faculdade, já fiz reunião. Vou fazer mais uma daqui uns 2 minutos. E eu vim aqui pedir desculpa a vocês, porque eu lembrei durante a aula hoje de desenho de fazer um take pra mostrar pra vocês aqui no vlog. Só que daí eu esqueci que eu lembrei. E aí eu esqueci de gravar. Então, eu vou. Se tudo der certo, eu tô aqui pedindo desculpa, mas se tudo der certo, eu vou colocar os takes que eu fiz na vertical pro daily vlog que eu gravei pro Instagram, um pouco antes dessa fala. Então talvez ela nem apareça no vídeo, ou talvez apareça, pra vocês saberem que eu tive a intenção de mostrar, tá bom? Mas é isso, hoje a gente teve aula de desenho e foi desenho técnico. Foi nossa primeira aula de desenho técnico, que é uma forma de representar as roupas, né, as vestimentas de uma forma mais técnica mesmo. Não tem tanto, não é um desenho tão estilizado, não é um desenho colorido, é um desenho que serve para produção de roupa, né, para fabricação, ficha técnica e tudo mais. Eu vou trazer mais detalhes disso quando eu souber um pouco mais, porque eu confesso que a primeira aula foi um pouco, meu Deus, o meme da Nazaré, assim, minha cabeça ficou um pouco confusa. Eu já fiz desenho técnico antes, mas era no curso de design de interiores, então era desenho arquitetônico, né?
Desenho de roupa técnico foi novidade. E é isso. Vou seguindo o fluxo, vamos ver onde isso vai dar. Vou fazer uma reunião agorinha. Depois de tarde eu vou trabalhar. E de noite eu tenho que terminar a base de molde de uma blusa, da base de blusa para aula de modelagem e costura de amanhã. Então eu devo voltar aí para mostrar para vocês e para falar também o que eu achei do livro, Homens em Moda no Século XXI, porque eu terminei de ler ele ontem, tá bom? Finalmente. E aí eu falo para vocês aqui depois minhas opiniões, se eu acho que vale a pena ou não e o que tem aí de conteúdo nesse livro. E é isso. Até mais. Oi, vlog, voltei por aqui e eu acabei de receber o SSD do Mercado Livre e eu vou abrir aqui com vocês. Vou abrir em câmera. Eu acho que eu já falei isso aqui antes, mas sempre que eu recebo uma coisa meio cara, que eu comprei online, eu abro gravando, porque caso alguma coisa aconteça, eu tenho como provar que eu não troquei nada que veio dentro. Está aqui, nossa, é muito pequenininho mesmo. Eu achei que fosse uma coisa maior. É um SSD de 1 TB da SanDisk para eu poder armazenar os vídeos, tanto os pessoais que a gente guarda assim, mas principalmente os vídeos de conteúdo que eu gravo aqui para vocês. Eu tenho exatamente 20 minutos no cartão de memória da câmera que tá gravando agora, então eu tô assim, necessitado de esvaziar esse cartão de memória. E nem tudo eu consigo deletar, porque tem muita coisa que é bacana de guardar. Tem vídeos, por exemplo, esse vlog eu tô gravando desde segunda, ou desde o final de semana, né, que teve a viagem. Eu não posso deletar, porque eu ainda nem editei, entende? Então, vou passar tudo pra cá, tudo organizadinho, pra poder liberar espaço na câmera e gravar sem preocupações. Vou testar ele, pra ver se é original, se tá tudo certo, se não tem nenhum erro. E já vou começar a passar os arquivos e depois eu volto por aqui. Gente, eu já tinha me despedido, mas eu terminei de abrir aqui a caixinha e eu falei, nossa, é muito pequeno, eu esperava que fosse maior. Mas ele é menor ainda. A caixa é grande ainda perto dele. Olha isso. Tipo assim, ele é menor, sei lá, quase metade da minha mão. Vamos ver uma coisa. Uma bombinha de asma. É do tamanho de uma bombinha de asma. Meu Deus, tô chocado que aqui tem 1 TB de armazenamento. Vou, vou testar aqui pra ver se tá tudo certo. E eu achei ele bem bonitinho, assim, bem fácil de carregar, inclusive. Bem portátil. E uma outra coisa, tô com a luz ligada. Eu preciso urgentemente aprender mais sobre iluminação, mas o que eu sei é, se eu desligo ela, não fica legal. Mas se eu deixo ela aqui, eu não tenho certeza se eu gosto, porque acaba criando uma sombra no outro lado do meu rosto. E aqui na frente, parece que o sol tá simplesmente aqui dentro de casa, né? Então, não sei. Mas prometo que eu vou aprender e vou melhorando. Agora sim, é isso. Daqui a pouco eu volto. Oi, vlog. Já tá quase na hora de dormir. Mas eu testei aqui o que eu tinha aqui para testar do SSD. Testei aqui as conexões com a câmera também. E tem algumas considerações. Eu tô igual aquele meme da Mirella, com a sobrancelha lá em cima, tentando descobrir se esse SSD não é falso, porque ele funcionou normal, conectou no computador e tudo mais. É, Só que eu peguei o número de série e consultei a garantia no site da fabricante e deu produto não encontrado. Então, eu tô desconfiado. Mandei mensagem pro vendedor, tô esperando me responder, mas aí eu também fiz uma outra coisa que foi comprar outro SSD da loja oficial da marca. Porque daí vai chegar amanhã aqui em casa e aí eu analiso a caixa, vejo se são iguais, se não são, conecto pra ver e acabo escolhendo provavelmente o original pra ficar com ele e devolver esse que não sei se é verdadeiro ou se não é. Mas enfim, funcionou. Ele armazena arquivos, né? Enfim, estou aí pensando. Bom, já tá de noite, já fiz ali um lanchinho pra gente jantar. Eu tô querendo voltar pra uma alimentação um pouco mais restrita, então na próxima semana, se tudo der certo, eu vou comprar marmitas prontas pra não ter que pensar muito em almoço e janta e não comer besteira por aí, né?
E agora, acho que a gente vai assistir alguma série e tudo mais, mas antes eu quero falar pra vocês sobre o livro que eu terminei de ler ontem, fiquei de vir aqui falar pra vocês, ainda não falei, então quero falar sobre ele. Só que antes de falar sobre o livro, eu lembrei de mais uma coisa. Eu transferi alguns arquivos da minha câmera pra limpar espaço. Lembrem-se que eu estava sem espaço no cartão de memória, né? E aí eu tô olhando aqui pro visor agora, e por mais que eu tenha tirado uns 50 gigas de arquivo de dentro dela, ainda tá marcando 16 minutos restantes. Então eu tô um pouco confuso. Eu não sei como é que, ou o que que ela tá esperando pra atualizar, mas ela tem espaço. Enfim, vou falar o que eu achei aqui sobre o livro e depois eu vou tentar ver se eu resolvo esse pequeno probleminha de armazenamento. Bom, coloquei a câmera aqui no tripé para falar com vocês sobre o livro Homens e Moda no Século XXI. É do Mário Queiroz. Ele é um estudioso acadêmico da área da moda. Se eu não me engano, não. Eu só não tenho certeza do nome do curso, se foi Negócios da Moda ou se foi Design de Moda, mas foi ele que ajudou a criar um desses cursos na Embi Morumbi, que até uns anos atrás era um curso super bem conceituado aqui em São Paulo. Hoje em dia já decaiu um pouco, tem aí suas críticas, mas já teve uma certa relevância. E, enfim, eu ganhei esse livro de uma prima minha há uns 4 anos atrás, eu acho. Até mais, uns 5, 6 anos atrás, se eu não me engano. E nunca li, gente. Na época que ela me deu, eu tava fazendo curso de corte e costura, enfim. E aí, agora que eu estou fazendo faculdade de moda, né, resolvi tirar a poeira dele aqui de cima da estante e lê-lo. Lê-lo? Tá certo essa palavra? Não sei. Decidi ler o livro. É, pra, né, me inteirar um pouco mais sobre o que ele falava, afinal tem tudo a ver com o que eu vejo na faculdade em História da Moda, em Fundamentos do Design de Moda e tudo mais. E eu achei um livro interessante. Eu confesso que a leitura foi um pouco maçante para mim até a página 62. Eu tava lendo ali, relutando para continuar a ler, lendo ele. É, E foi difícil, mas depois da página 60, tudo começou a ficar muito mais interessante. Ele traz muito sobre. Ele traz muitas perspectivas sobre o homem, sobre a figura masculina. Ele traz muitas vertentes mesmo, não foca muito em uma coisa só. Cada capítulo aborda uma coisa diferente. Como, por exemplo, a imagem masculina. Tem uma parte que ele fala sobre perfumes masculinos, e aí depois ele fala sobre as variações do masculino e sobre como os tecidos eram femininos e masculinos antigamente, enfim. E tem um pouquinho de tudo aqui relacionado a essa figura do homem, né, do título. Mas eu achei muito bacana, principalmente para pensar um pouquinho mais sobre como algumas figuras, algumas coisas afetam diretamente tanto a nossa, o resultado final das coisas, ou afetam diretamente a nossa percepção das coisas, né? E moda é imagem, moda é comunicação, moda é representação. Então, falar sobre a representação do homem, ou de elementos que representam o homem, de símbolos que representam o homem, ou até mesmo o que é homem, faz muito sentido, assim, para começar a desenvolver um repertório muito mais, até que saudável, eu diria, no que tange pensar moda, né? Porque você precisa sair um pouco ali da sua zona de conforto, às vezes, sair da caixinha e começar a questionar, ou pelo menos estar aberto a ler questionamentos, né? De coisas que são tão enraizadas na sua cabeça. Porque eu tenho certeza que qualquer um aqui sabe dizer o que é um homem, o que é, ou uma figura que representa um homem, mas a gente pouco pensa em como essas figuras são importantes para determinadas situações, né? Como uma figura mais masculina ou menos masculina passa uma mensagem diferente para determinado tipo de produto. Enfim, é esse tipo de leitura que você vai encontrar nesse livro. Bastantes questionamentos, bastante informação também. Eu conheci, na verdade, situações que eu nunca tinha ouvido falar sobre a Semana Fashion de Paris, sobre um desfile do Rick Owens. Ele fez um desfile que, gente, ele botou os modelos ali sem underwear nenhuma, né? Sem cueca, sem nada, tampando as partes íntimas. E grande parte das peças, das roupas desfiladas, tinham um recorte, vamos dizer assim,
bem proeminente, não sei, tinha um recorte bem lá no, nas partes genitais dos modelos masculinos. E tudo isso aconteceu na Semana de Moda de Paris, né? Um dos grandes eventos da moda. É, e acho que é bacana a gente ter esse tipo de conhecimento para enriquecer a nossa base, né? Entender que não se trata só sobre militância ou ativismo, mas também sobre questionamentos e como pessoas com nomes tão grandes como Rick Owens, não sei, já trouxeram essas coisas de forma tão explícita. Porque eu acho que quando a gente pensa, pelo menos eu, quando eu penso nesses grandes nomes e penso em moda, Paris, Semana Fashion de Paris, eu penso muito em algo social, né? Algo muito velado. Então, se vocês me perguntassem se isso aconteceu na Semana Fashion de Paris, eu jamais diria que sim. E aconteceu. Então, acho que é muito legal, assim. Recomendo para quem tá a fim de fazer uma leitura. Como eu falei, ele foi um pouquinho maçante nas primeiras 60 páginas, porém pode ter a ver também com o fato de que eu não sou um leitor tão assíduo. Eu estou tentando voltar a ler, depois de um hiatus de, sei lá, 10 anos, porque eu lia quando eu era adolescente. Então, fora as leituras da faculdade, eu tenho tentado pegar alguns livros para ler, assim, na vida, e talvez isso tenha relação, né? Provavelmente. Mas é isso, deixo aí minha recomendação, acho que vale a leitura. Ele é super pequenininho também, né? Tem 160 páginas, por aí, 163, eu acho. E para quem curte, para quem curte moda masculina, para quem curte moda, quer saber mais, não só para quem curte moda masculina, porque eu acho que traz bastante questionamentos válidos para todos os âmbitos da moda. Mas é isso, deixo aí a recomendação. E agora eu vou tentar resolver o conflito desta bendita câmera que nos grava. Por que que não liberou espaço no cartão de memória dela, sendo que eu apaguei as coisas? E é isso, gente. Amanhã, sexta-feira, temos aula de modelagem e costura e vou levar vocês também comigo. E é isso. Até amanhã. Oi, vlog, boa tarde, tudo bem? Já cheguei em casa, já fiz reunião, já trabalhei, agora é metade da tarde, então já tô aqui nesse dia faz um tempo, mas eu gravei aí a manhãzinha pra vocês da aula de modelagem, e eu vou explicar um pouco mais o que a gente tava fazendo nessa aula. Deixa eu só colocar a câmera aqui no tripé, porque eu tô segurando ela aqui na minha frente, e como eu quero falar, fica um pouco complicado. Pera aí. Pronto, gente, improvisei aqui o tripé em cima da cama mesmo. Eu espero que não trema. Será que vai tremer? Ai, não, peraí. Deixa eu dar um jeito. Isso. Vamos fazer adaptações. Vida de criação de conteúdo é isso, gente. Você às vezes passa mais tempo arrumando o tripé e fazendo gambiarra do que gravando. Mas beleza. Aqui foi. Já falei, tô aqui na metade do dia. E aí, na aula de modelagem hoje, a gente começou. A gente começou, não, na verdade, a gente deu continuidade à base da blusa. Que é basicamente. Não é uma. Pode ser uma blusa final, mas é uma base, porque a gente, a partir dela, dessa modelagem, a gente vai criar outras modelagens. Então, a blusa é como se fosse uma regata bem simples, porque daí a gente vai utilizar esse molde para fazer uma blusa de manga comprida, uma blusa com manga bufante, uma blusa mais larga, uma blusa mais justa, enfim. Ela é uma base bem justinha, porque daí a partir dela você cria várias formas diferentes. E aí eu terminei de fazer isso hoje na sala, então eu fiz todo o traçado no tamanho 38. Eu queria poder fazer um tamanho maior, mas infelizmente é uma regra da faculdade, a gente tem que entregar no tamanho 38. Se eu não me engano, até uma regra da BNT, alguma coisa assim.
Então, eu fiz todo o traçado, que é encontrar os traços de linha de busto, linha de ombro, cava e tudo mais. Depois a gente pega esse traçado, passa para o papel cartão, para deixar ele mais durinho, a base mais durinha assim para reutilizar. E depois a gente pega a base do papel cartão e passa de novo no papel craft mais molinho para colocar margem de costura, que daí esse é o molde para corte. É todo um processo, tá? É bem assim complexo, para ser bem honesto. A gente a seguir o livro de modelagem às vezes dá um nó na cabeça. As instruções são bem claras, mas meu, é tanta coisa. Eu vou ver se eu coloco aqui na tela um pedaço do texto para vocês lerem do nosso livro. É muito confuso às vezes, mas beleza, deu tudo certo. Eu tenho que fazer alguns pequenos ajustes que eu percebi depois, mas nada que vai ser necessário refazer. Eu consigo ajustar nas bases que eu já criei. E é isso. Então eu vou trabalhar mais um pouquinho hoje. E depois de noite a gente vai assistir Diabo Veste Prada, se eu não me engano. Ou é Mortal Kombat, ou é Diabo Veste Prada. Ou é os dois. Alguma coisa assim que meu marido deu uma ideia. E aí eu volto aqui pra falar pra vocês como é que foi e tudo mais. Tem muita gente da moda assistindo Diabo Veste Prada por motivos óbvios, né? É um filme muito anexado à moda, né? Muito relacionado à moda, afinal ele trata da moda. Enfim, faz tanto tempo que eu assisti o primeiro que tô meio assim pra assistir o segundo. E eu recebi uma novidade essa semana que eu vou contar ela pela metade pra vocês. Porque eu ainda não tenho confirmação se realmente vai acontecer. Mas talvez eu tenha que faltar uns 5 dias, na verdade, uns dias de faculdade, uns 3 dias de faculdade na próxima semana, por conta do trabalho. Só vou dizer isso. Talvez aconteça alguma coisa aí. E se acontecer, vocês vão saber. Vai ter vídeo, tá? Mas é isso, eu volto aqui mais tarde. Eu acho que eu vou. Agora eu vou trabalhar mais um pouquinho. Acho que eu vou fazer só uma pausa assim de uns 20 minutos para descansar a mente, porque eu tava fazendo muita coisa, muita reunião e muito código. Muito código às vezes dá um bug na nossa mente. É bom descansar uns 20 minutos. E de noite eu vou desenhar também. Eu tenho desenhado todos os dias. Usando, eu não sei se eu mostrei aqui, vlog. Já faz tanto, uma semana, tanta coisa. Eu acho que eu mostrei que eu comprei, né? As poses da editora do box da Fashionary. Eu mostrei, com certeza. Eu abri com vocês. Eu não tô louco. E todos os dias eu tenho pego uma pose de noite e feito um rascunho bem rápido de uma pose, porque eu tô treinando não só as poses em movimento, que são uma coisa que eu preciso treinar, mas também a velocidade no desenho. É, praticando com o tempo, é esperado que você desenhe mais rápido, né? E eu demorava, tipo assim, os primeiros croquis, 1 hora no mínimo pra fazer só o corpinho, só o traçado. Só que agora com a prática e com as poses da Fashionary, gente, eu tô muito feliz com os resultados. Eu tenho feito sketches assim, é, rascunhos, em minutos, tipo, 20 minutos, um rascunho bom, sabe? Eu vou pegar ali pra vocês verem, peraí. Voltei. Com o meu sketchbook. E ó, esse foi o primeiro que eu fiz. Ah, será que vai estar muita luz? Ou será que vocês vão conseguir? Ah, aqui dá pra ver. Esse foi o primeiro que eu fiz. E aí todo dia eu tenho feito um. Esse aqui foi o segundo. Esse aqui, gente, eu não quis desenhar a mão. Fiquei com preguiça. Mas, ó, eu anotei aqui. Eu fiz em 16 minutos com a referência. Dá pra ver? Tá focando? Acho que dá pra ver. E aí ontem eu fiz mais um. Esse eu fiz em mais ou menos, eu anotei aqui, em mais ou menos 20 minutos. Acho que dá pra ver aí. E talvez pareça muito simples pra vocês, mas é uma grande evolução pra quem tá estudando desenho de moda. Fazer pose em movimento é muito complexo. Desenhar braços na cintura, por exemplo, como nesse desenho, é diferente, requer assim uma uma capacidade
psicológica e mecânica do seu corpo muito diferente. Então eu tô muito feliz mesmo com esses rascunhos, por mais simples que eles sejam, né? É, se tem uma coisa que eu aprendi é começar a perceber a evolução nos pequenos detalhes. E aí quando eu vejo uma coisa pequena, mas que eu vejo que é uma evolução, eu fico muito feliz. E aí pra mostrar pra vocês, ó, esse aqui eu fiz no dia 2 de maio, no começo do mês. Ele, se vocês repararem bem, vou tentar deixar reto aqui, ele tem algumas falhas de proporção. Então o tronco tá muito largo pro feminino, a cintura tá um pouco alta e tudo mais. E aí nesses últimos, eu já não vejo tanto essas questões, entendeu? O tronco já tá mais alinhado, a perna já tá mais proporcional, enfim, são essas evoluções assim que a gente vai encontrando, então eu tô muito feliz. Vou continuar desenhando todo dia um pra vocês verem e trago aqui pra vocês verem. E é isso, vou nessa. Volto aqui de noite, provavelmente, pra falar sobre o filme ou pra mostrar aí a gente indo pro cinema, algo assim, tá bom? Até mais. Vlog, voltei aqui rapidinho pra falar pra vocês que chegou meu whey. Vou voltar pra vida fitness. O comecinho da faculdade deu uma desregulada nessa parte, mas eu quero voltar pros trilhos, comer certinho e tudo mais. Então a gente vai descer ali agora pegar. E eu reparei, já tem uns dias que eu reparei. E toda vez que eu pego a câmera eu lembro, mas aí já chegou uma hora que não tinha mais, eu vi, falava, assim mesmo. Eu não tô usando microfone nesse vlog. Eu tenho um microfonezinho que eu comprei especificamente para essa câmera e não estou utilizando no vlog. Olha aí. Espero que o áudio fique, que a câmera dê conta do áudio. Acho que sim, porque eu gravei majoritariamente dentro de casa falando, né? Então acho que vai dar certo. Me perdoem. Da próxima estarei aqui com o microfone para trazer mais qualidade de áudio para vocês. E é isso. Bora lá pegar esse whey. Peguei, gente. Vou abrir aqui com vocês para oficializar essa nova era. Eu tô fazendo acompanhamento nutricional. Eita, barulho. Tô fazendo acompanhamento nutricional com a Amanda Martins. Vou deixar o arroba dela aqui para vocês. E eu perguntei para ela o seguinte: whey na minha cabeça era coisa de maromba, né? Coisa de quem tá, 100% ativo na academia. Que não é o meu caso. Parei desde que a faculdade começou. Eu fiz natação um tempo aí, umas semanas, mas assim, comparado com como eu estava antes, eu não estou indo. Então eu não vejo muito sentido em usar whey, né? Só que dela me falou que o whey ele ajuda muito na questão de saciedade, na questão de. Como é que é, gente? Proteína, essas coisas aí. Então eu comprei esse aqui, da Dux, whey concentrado, 100% puro, saúde muscular, rápida absorção, 20 gramas de proteína, 30 doses de chocolate. Então comprei esse aqui e vamos que vamos, né? A ideia é tomar todo dia de manhã. Eu confesso que eu não tenho muito problema com o sabor de whey. Eu vejo muita gente reclamando que o sabor é ruim, não sei o que tem. Pra mim passa batido, é mais lembrar. Então, acho que eu vou até pôr um despertador pra lembrar de tomar todo dia, porque eu saio de casa muito rápido. Mas é isso. Está aqui oficializada o início da minha nova. Da minha, do meu redebut. Da minha reestreia na vida fitness. Fitness não. Vamos com calma, que eu tô fazendo muita coisa também. Da minha vida um pouco mais saudável. Ir pra academia de novo, me alimentar melhor, né? Buscar ali sempre tá mantendo um equilíbrio. É isso. Não quero ser nenhum atleta de fisiculturismo. Mas é isso. Enfim, hoje ainda vai chegar o segundo SSD que eu comprei pra ver se o primeiro era falso ou não, tá? Conto pra vocês os resultados dessa investigação depois. E agora, né, vou voltar a trabalhar de novo e volto aqui mais tarde pra falar sobre o filme ou pra mostrar a gente indo no shopping, alguma coisa que vai acontecer daqui a alguns segundos pra vocês na próxima cena, mas que pra mim vai demorar horas. Tchau. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Fixado. Oi, vlog, boa noite.
A gente acabou de sair. Acabou não, faz uma hora que a gente saiu do cinema. A gente vai assistir. Eu falei que a gente ia assistir ou Mortal Kombat ou Diabo Veste Prada, certo? Pois viemos assistir os dois no mesmo dia. Sim. A gente vai assistir os dois filmes. A gente assistiu Mortal Kombat na sessão das 7 e agora na sessão das 10 a gente vai assistir Diabo Veste Prada. Gostou de Mortal Kombat? Asmei. Eu confesso que eu gostei também. Achei bem bobinho. Eu tinha visto o trailer desse filme em algum outro filme que a gente vai assistir, e aí eu tinha dito que eu só ia vir assistir em respeito ao casamento. Eu acho que foi sim. Não foi da Billie Eilish. Não, enfim. Assim. Eu não sou fã de Mortal Kombat. Nunca nem, assim, acho que já devo ter jogado, mas whatever pra mim. Mas achei o filme legal, achei interessantinho, assim, bobinho, lúdico, mas tem um pouco de ação, tem um pouco de aventura, de luta, e é isso. E quais as expectativas pro Diabo Veste Prada? Puta, eu tô vindo muito cru. Eu confesso que eu não vi, tipo assim, vi trailer, vi teaser, mas assim, eu não sei muito bem o que eles vão abordar nesse segundo filme. E é isso, né? Esse filme é um clássico. Primeiro, pelo menos, foi, né? Vamos ver o segundo. Gente, assim como ele, eu também não sei. Não é porque eu faço moda que eu tenho que saber de tudo, mas faz um tempo que o primeiro saiu, faz um tempo que eu assisti. Enfim, estamos aqui pelo hype. Vamos ver o que vai ser. E é isso, vamos assistir na sessão das 10. Acho que falta, sei lá, uns 3, 4 minutos. E depois eu volto pra me despedir de vocês. Até mais! Bom dia, vlog! Hoje é outro dia. Eu cheguei muito cansado do cinema ontem e não tinha condições de eu vir aqui contar sobre o filme, me despedir. Eu até fiz um take ali no elevador com o Joe, só pra mostrar que a gente voltou pra casa, mas eu cheguei e fui dormir. O filme Diabo Veste Prada foi muito legal mesmo. Achei muito engraçado, cheio de referências. Pelo pouco que eu me lembro do filme antigo, eu achei esse novo cheio de referências. E me surpreendeu porque geralmente quando a gente tem um filme que surge depois de tanto tempo do primeiro, né? Uma parte 2 depois de tanto tempo do primeiro, a parte 2 geralmente é ruim, né? Geralmente perde a essência da história, eles inventam muita coisa, enfim. E eu não achei que aconteceu isso no Diabo Veste Prada 2. Eu achei que eles transformaram a essência do filme, mantiveram algumas coisas e foi muito engraçado de assistir, muito engraçado mesmo, de o pessoal na sessão estar rindo, sabe? E é isso, não vou contar muito pra não dar spoiler pra vocês, caso vocês, né, desejem assistir aí no cinema, eu super recomendo, tá recomendado. Mortal Kombat também, é outra categoria de filme, mas também está recomendado, eu achei engraçado também. E é isso, vou parar esse vlog por aqui. Preciso de uns dias aí, né? Pelo menos no final de semana pra poder editar pra vocês, porque infelizmente não é só tirar da câmera e postar. Tem que editar. E também porque esse final de semana é Dia das Mães. Então hoje nós vamos receber alguns amigos aqui em casa e amanhã a gente vai pro interior comemorar o Dia das Mães na casa do meu marido, do Joe. E vamos ficar por lá o dia inteiro, provavelmente. Então é isso. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado nessa semana. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.